E hoje vamos falar sobre independência financeira, sobre liberdade financeira, sobre como se planejar melhor para ter uma aposentadoria digna e não depender do governo, sobre investimentos no geral. E para isso trouxemos aqui 2 nomes de peso no mercado, para que a gente possa discutir esse assunto. Estou pela primeira vez aqui no nosso podcast com a presença ilustre de Luciana Seabra, que é CFP, analista CNPI e CEO da casa de análise Speech, uma das maiores especialistas em fundos de investimento do Brasil, idealizadora da Superprev, que possui mais de 2 bilhões sob gestão, e autora do livro Conversas com Gestores de Ações Brasileiros. E também estamos aqui com o Thiago Nigro, fundador do Primo Rico, idealizador do Grupo Primo, autor dos livros do 1000 ao Milhão e Método Financeiro do Primo Rico, referência em educação financeira no Brasil e no mundo, em número de seguidores total, o Thiago é o maior influenciador financeiro do globo. Falei aqui sobre independência financeira e liberdade financeira, muitas pessoas tratam isso como se fossem sinônimos. Vocês enxergam de maneira diferente o que é independência financeira da liberdade? Como é que vocês veem isso? É engraçado, né? Eu acho que eu nunca me apeguei muito aos 2 termos. Sempre que eu abro uma caixinha no Instagram, alguém pergunta, né? Você é independente ou você é livre e tal. E eu acho que tem muito fetiche em torno disso. E quem fica muito nessa... Não, eu tenho que chegar na minha independência. A minha independência é exatamente essa conta aqui. E aí eu vou parar de trabalhar. Então a independência seria isso? Para mim tem muito a ver com um sentimento de liberdade, seja lá o que for, né? Que há essa sensação assim de eu posso fazer o que eu quiser, né? Pra mim, investir tem muito a ver com fazer o que der na telha. E pra mim é meio isso. Seja a independência, a liberdade, pra mim poder fazer o que der na telha. A partir do momento que você se sente capaz disso, e pra mim isso tem muito a ver com ter uma reserva financeira, sim. Seja na sua vida profissional, no seu relacionamento amoroso, você ser capaz de fazer o que você der na telha, pra mim você é independente e livre financeiramente. Pra mim, assim, concordo com tudo que a Luciana falou. Mas se a gente fosse pegar na definição da palavra mesmo, né? Não. Dependência, né? Depender de alguma coisa, assim. Não existe a independência financeira, não existe a independência do dinheiro. Todos somos dependentes do dinheiro no mundo que a gente vive. As pessoas sonham em ter muito dinheiro a ponto de que ele deixe de ser um problema e você possa fazer o que você quiser. Isso nunca se transformará numa independência, justamente pelo fato de você poder fazer o que você quiser, já que você tem tanto dinheiro quanto você precisaria ou necessitaria. Então ninguém é independente financeiramente, mas podemos nos tornar livres financeiramente. Então esse é um termo que ele ficou muito famoso nos últimos anos, décadas ou talvez séculos, né? Em que as pessoas sempre buscaram independência financeira, mas isso é uma utopia. O que existe de fato é você ter tanto dinheiro a ponto de ter liberdade para fazer o que você quiser, já que ele se tornou algo quase que infinito pelo fato de finitamente ser tão grande a ponto de você não se preocupar com mais nada. Interessante isso, né? Veja como essa definição semântica, muitas vezes ela é totalmente diferente dependendo da pessoa, como ela encara. Por exemplo, quando eu ouvi falar a primeira vez sobre liberdade financeira, quando eu tava falando com meu pai, com meu tio, tinha 17 anos, e falei, você é militar. E eu não lembro quem me falou isso, mas falou, olha, como militar você vai ser independente financeiramente. Eles mudaram essa dinâmica que você entende, por exemplo. Só que você nunca vai ser livre. No sentido de que eu não dependeria de outras pessoas, apesar de que eu dependeria do governo, né? Afinal, eu era militar. Só que eu não teria liberdade, por exemplo, para fazer certas coisas que hoje a gente tem liberdade de fazer, porque chegamos em um patamar onde o dinheiro deixou de ser um problema, deixou de ser um motivo de preocupação, e simplesmente ele virou até algo secundário na vida. Até falei com a Malu lá atrás, no 3º episódio do podcast, que na minha opinião o papel do dinheiro na vida de uma pessoa é um dia não ter mais um papel principal. É virar um ator coadjuvante. Só que até que esse dia chegue, ele vai ter um papel principal, né? Porque você vai ter que resolver muitas coisas para poder ter dinheiro, até uma hora que esse dinheiro deixa de ser uma preocupação e você pode passar para resolver outras coisas. Meio que aquela pirâmide de Maslow. Depois que a gente consegue garantir segurança, né, um bom plano de saúde para a família, por exemplo, alimentação, moradia, você resolveu tudo aquilo, aí você parte, né, para realizar sua missão na Terra, coisas assim. Mas interessante, a gente não teve não chegamos a um acerto do que seriam esses termos. O pessoal muitas vezes fala categoricamente, não, independência é isso, liberdade é aquilo. Mas acho que no final das contas as pessoas estão se referindo à mesma coisa, né? Apenas talvez isso daí deva evoluir em algum momento para se transformar em liberdade. Porque o que você falou mesmo faz sentido, né? Às vezes você trabalha no exército e às vezes você é independente mesmo, porque você acaba tendo acesso a muitas outras coisas que não necessariamente você precisa comprar com dinheiro, você está pagando com trabalho, né? Poderia ser mensurado através do dinheiro, mas não. Então talvez esse termo mude mesmo com o passar do tempo. Mas tinha uma época que você falava que a pessoa tinha que ter liberdade geográfica, lembra? Isso é na liberdade financeira.
Eu definia assim. Na verdade, não a liberdade financeira, a liberdade como um todo, Como assim. um todo, é. Era questão de riqueza. Eu falava que você tinha que ter 5 coisas pra ser rico, né? Isso é só minha definição, não tá escrito em pedra, né? Quase. Mas, não, Mas faz aparece. sentido mesmo. Porque quando a gente fala de liberdade financeira, você tem grana pra caramba, mas o conceito é, será que você é livre de verdade? Sim, Você é sim. livre do dinheiro, né? Sim. Exatamente. Eu peguei uma definição lá, uma parte do Taleb, outra que a gente pegou por nós mesmos, mas eu vi. Você tem que ter muito dinheiro. Segundo o Taleb, é dinheiro pra mandar o mundo a merda, que nem ele fala, né? Fala, Que tem é o fazer o que der na telha, só que, né, Exatamente. adaptado para as minhas palavras. Muito mais elegantes, diga-se de passagem. Mande a Mas merda. é isso, é ter muito dinheiro, só como você falou. A gente mesmo hoje conhece pessoas que têm muito dinheiro, mas elas são escravas de uma agenda montada por terceiros, por Trabalham exemplo. pra caramba e não tem Então ele falava possibilidade isso, de fazer você tem o que ser realmente dono. querem. Exato, você tem que ser dono da sua localização geográfica, tem que ser dono do seu tempo, tem que ter saúde, porque senão você não consegue aproveitar os outros. Eu vivi isso quando eu tive hernia de disco, eu já tinha bastante dinheiro, trabalhava sozinho, né? Não tinha nenhum sócio. Tem um ditado italiano que fala que quem tem sócio tem patrão, aí já tem que combinar as coisas, né? É diferente. Mas eu tava sem saúde, então eu tinha que ficar indo no médico várias vezes na semana, fisioterapia, pilates. Eu não era mais dono do meu tempo, da minha localização geográfica. E depois da saúde, não que esteja em ordem isso aqui, se tivesse em ordem talvez eu colocasse até saúde em primeiro lugar, relacionamentos. Porque eu não vou falar que é impossível, mas é muito mais difícil ser feliz sozinho, né? Afinal de contas, E nem tem sem graça. pessoas pra dividir as conquistas, não vai. Mas eu queria ver com vocês sobre essa questão de tentar atingir a liberdade ou independência financeira, não importa como. Qual que vocês acham que é o primeiro passo pensando nos nossos ouvintes que muitas vezes nem começaram a investir? Talvez até estejam saindo do negativo, né? Tem gente que faz dívida. Pesado, né? Pesado. Não, o primeiro passo... Não, mas eu posso dizer, acho que o primeiro passo eu acho que seria o incômodo, tá? Por que o incômodo? Eu, como vocês sabem, toda vez que eu venho aqui, a gente acaba falando um pouquinho de dieta, né? Você que tá pressionado por isso. Eu tô né? pressionado. É que eu não tô porque a perto de gente você, nem Malu. fala, Você né? fica falando todo... A Malu é uma pressão. Tô pressionado. A Malu é uma pressão. Meu Deus, não põe a Malu na minha constante. cabeça. Vou lá na casa A dele Malu fazer é ele comer uma direito. presença de Daquela. pressão, Eu fico né? pressionado. Aí, assim, quando a gente fala de dieta, uma coisa apareceu pra mim esses dias, né? Eu tô incomodado. Eu preciso mudar. É, isso Só que- é nítido, porque se você tá sempre falando disso, é Exato. porque você está incomodado, de fato. Só que Você falou isso é nítido, eu pensei, o que ela vai falar? é nítido isso. Falei, caraca. Tensa, Porra, calma aí. confesso. Fiquei um pouco não tensa. Quando esse podcast sair, as coisas já mudaram. Olha só. Aí, já faz um corte disso, Rael. É nítido. Por isso tá bota o título assim. Que sacanagem, eu sempre me Assim, existe uma reflexão recente que eu fiz, que era sobre o que seria da nossa vida sem o incômodo, né? Porque imagina o que seria do mundo se você ficasse doente, mas você não sentisse dor, por exemplo, né? Então, o que seria da doença se você não tivesse nenhum tipo de aviso que você está doente? Você provavelmente iria morrer, não é? Porque você não foi avisado. O que aconteceria com sua mão num fogo perto da churrasqueira se você não sentisse esse calor, né? Você seria queimado. Então, o que seria da gente se a gente não se sentisse incomodado com alguma coisa a ponto de querer mudar? Então, o corpo, eu acho que tem um pouco disso também. Eu estou me sentindo incomodado, logo eu preciso mudar logo, porque é um aviso do meu corpo de que alguma coisa está errada. E nos negócios também acontece, né? De repente, putz, tem alguma coisa errada com o time, tem alguma coisa acontecendo. É o incômodo te dizendo que alguma coisa precisa mudar porque tem algum risco iminente. Que seja por causa da sua intuição, ou seja por causa da sua percepção realista, algo está acontecendo. Então, quando a gente fala de a primeira coisa em busca da liberdade financeira, primeiro alguma coisa precisa te incomodar, porque ela não é óbvia para as pessoas. Primeiro porque a maioria das pessoas nem sabe o que é. A minoria das pessoas, de fato, tem vontade de buscar atingir isso. E algumas outras acham que é impossível você chegar lá. Então, se você não se sentir incomodado de não ter a liberdade financeira, como que você vai buscar um caminho para chegar lá? Então, o primeiro passo para mim é o incômodo. E a partir desse incômodo, eu acho que você precisa criar um plano, assim. E pra mim, isso fez muita diferença na minha vida particular. Tem a ver com você ter algum múltiplo do seu custo mensal investido de forma extremamente conservadora. E eu gosto do número 3 aí, pelo menos 3 vezes. Se você tem só uma vez o seu custo mensal guardado, aquilo te dá uma baita de uma incerteza. Assim, eu acho que eu aplico muito o que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a sentir que eu podia fazer o que eu quisesse. A partir do momento que eu tinha umas 3 vezes o meu custo mensal guardado. E aí eu falo para as pessoas fazerem isso. Calcula, coloca no papel mesmo. Não é para ficar, não precisa pôr o cafezinho ali necessariamente, tal, não vai ser isso. Mas coloca aqueles custos principais, aqueles que você teria no mês. Se hoje caiu o mundo, fiquei desempregado.
o que eu gastaria no mês? Você coloca, planilha aquilo rapidinho, multiplica por 3 e investe. E isso aqui não é pra botar em bolsa. Mas o custo mensal, é isso? É, o seu custo. E não, assim, não é pra pôr em cripto isso, não é pra pôr... Não, investe é título do Tesouro Selic mesmo, aquela coisa bem conservadora. Você tá pensando na reserva de emergência, então seria o primeiro passo pra você. Pra mim é isso. Assim, tem gente que gosta de fazer ela maior, assim, ela seria entre 3 e 12 vezes o seu custo mensal. Mas acho que 3 vezes te dá aquela tranquilidade de caiu o mundo, você para, pensa, o que eu vou fazer? Você tem 3 meses ali pra se reorganizar. Não digo que esse é o seu único investimento, mas pra começar, pra mim, tem que ser isso. Porque aí você vai se sentir segura pra dizer não porque não é legal pra você, pra sair de um relacionamento ruim, pra poder sair de um trabalho ruim. Pra mim é o primeiro passo. E é claro que você não vai começar com 3, você vai construir um plano. Quanto eu posso pôr por mês até chegar nos 3? Mas sabe que eu fiquei... Tem uma coisa que mudou na pandemia pra mim, assim. Que eu tinha na cabeça algo parecido com isso também. Pode ter de 3 até a 6 ali eu tinha na pandemia. E eu fiquei muito assustado com o que aconteceu na pandemia. Porque, putz... Há tanto tempo, né, a gente falava 6 meses de custo mensal, não sei o que lá. E a gente ficava pensando, a pandemia tinha acabado de começar, né? Vai durar 1 mês, vai durar 2 meses. Olha, por isso você tem que ter um fundo de emergência e tal. Aí, de repente, o negócio durou mais de 1 ano. 1 ano e meio. Tá durando. Eu falei, cara... Aí uma coisa que mudou pra mim foi... Porque acho que 3 meses te deixa super confortável, né? Mas pra mim, eu trouxe isso pra um outro nível pra mim. Eu gosto muito de me sentir seguro, assim, ultra seguro, talvez, sei lá. Então, na minha cabeça, eu mudei esse de 3 pra 12, sabe? Eu acho que eu fiquei meio traumatizado com a pandemia. Eu falei, cara, imagina se a pandemia acontece de novo. É uma coisa mais longa. Aí eu acabei alongando um pouquinho mais. Realmente, acho que o primeiro passo é você começar. Até porque se você for esperar realmente, olha, finalizar essa fase e ter 6 meses do seu custo de vida, que pra muitos é igual a renda, né? Porque o cara gasta tudo que ganha. Vamos supor que você poupe 10% do que você ganha ao mês. Então, com 1 mês você tem 10% lá, com 10 meses você tem 1 vez o seu custo de vida ou sua renda. Pra você ter 6, são 60 meses, são 5 anos. Eu tô falando da reserva de emergência, o dinheiro que eu quero na minha mão a hora que for. E que é um lugar onde você consegue tirar em qualquer momento, rapidamente, né? Rapidamente. Mas pensando nesse início da pessoa, o primeiro passo que foi bem dado aqui, como você falou, você puxou desde o início, o incômodo, né? Eu imagino que tem muitos brasileiros hoje que eles entendem que se não fizerem nada, eles vão acabar dependentes do INSS. Não, amor, essa é a questão. O incômodo nem vem. Às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa dessa reserva, que ela precisa investir. Eu era essa pessoa. Se não fosse por você, eu não teria ideia de que eu precisava ganhar mais dinheiro, investir o dinheiro. Isso foi com uma construção, que eu vou ler, nossa, é verdade. Se eu tiver mais dinheiro, talvez seja mais legal, então, não é mesmo? Vou provocar esse incômodo nas pessoas segundo uma estatística do IBGE. Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não confundam com o nosso IBGE, que eu uso para falar estatísticas minhas mesmo. Instituto Boludinho de Geografia e Estatística. Mas o IBGE já fez uma estatística, faz tempo que eles não atualizam, mas não deve ter mudado. Possivelmente mudou para pior. Que eles queriam ver quais aposentados tinham condições de se manter financeiramente, sem a ajuda de terceiros. Era apenas 1%. O restante era obrigado a trabalhar, dependia de parentes ou dependia de caridade. Então, 1% conseguia se aposentar com dignidade. E nesse 1%, deve ter aquele pessoal que tem regimes próprios de previdência, mas acabaram entrando na pesquisa. Então, o cara que é juiz, o cara que é das Forças Armadas, tem aposentadoria integral. Quem não tem isso, acaba passando necessidade ao longo da vida. Então, o incômodo inicial tem que ser esse, gente. Se você não começar a investir, uma hora você vai acabar dependendo do governo. E as regras do jogo irão mudar, porque a gente já teve uma reforma da Previdência agora. Todo o dinheiro que seria economizado em 10 anos foi gasto por conta da pandemia. Sim. Provavelmente teremos outras ao longo do tempo. E o combinado de hoje não vai ser mantido, porque não tem como. E o combinado de hoje já não traz o conforto que todo mundo merecia ter na velhice. É legal a galera entender um pouco como funciona esse sistema da Previdência. O porquê que de fato isso vai mudar e por que tem esse rombo e por que a galera não vai conseguir se aposentar seguindo o padrão normal, né? Tipo, existe até algumas brincadeiras dizendo que a maior pirâmide do mundo é a Previdência, né? Porque hoje, né, as pessoas, as que são aposentadas hoje são sustentadas por quem trabalha e paga imposto. Exatamente. Só que antigamente você tinha uma pessoa pagando basicamente na verdade você tinha muitas pessoas pagando para uma pessoa aposentada. E hoje isso aqui tá mudando para um nível em que você já tem uma pessoa pagando para uma pessoa aposentada. E como a gente não gera muito bem os recursos públicos, isso daqui tende a piorar cada vez mais e as pessoas vão ficando mais velhas. Então, chega uma hora que a casa cai, né? E então... o povo tá ficando mais velho, tá vivendo mais também. Essa é uma questão. O Bruno sempre conta essa história, que na verdade quando
Previdência, né, teoricamente, foi inventada... Não, teoricamente não. Tem os dados aqui. Não, quando ela foi inventada, as pessoas morriam mais cedo. Então, não foi feito pra sustentar a gente até 80, 90 anos. E hoje em dia, a galera vive até esse tanto. A história da Previdência é curiosa. Quem inventou esse negócio foi um prussiano famoso chamado Otto von Bismarck. Porque você tinha o início das companhias de seguro no mundo e viram que era um negócio muito bom. Começou lá na Escócia e fala, nossa, os caras conseguem, através de dados estatísticos, saber mais ou menos quantas pessoas vão precisar da cobertura do seguro e conseguem ser muito rentáveis. Eles faziam, por exemplo, pega 100 pessoas, faz o seguro com eles sabem por dados que mais ou menos umas 10 vão precisar do valor da pólice, pega o prêmio de todo mundo, investe, o dinheiro vai começar a crescer e paga a pólice para quem precisar. E tira um bom lucro. Aí os socialistas começaram a falar, esse sistema é injusto. Porque só quem pode fazer seguro é quem tem dinheiro. Falaram, quem tem que fazer seguro é o Estado. Porque ele consegue fazer seguro pra todo mundo, aí você cobra mais de quem tem mais e não cobra de quem tem menos. E ainda usaram um argumento interessante, falaram, olha, por que o Estado é melhor do que uma companhia privada? Porque para seguros, números, né, quanto mais os números, maior a previsibilidade. Porque se eu faço seguro para 100 pessoas e imagino que 10 vão ter problema, se 11 tem problema, eu já sofro um pouco com isso, né? Se 20 tem problema, nossa, dobrou o número de pessoas pegando a pólice, pode ser que a minha seguradora quebre. Agora, se você faz um seguro para milhões de pessoas, que é como os estados fariam, é difícil você ter um grande desvio padrão, né? Do número de pessoas que vão usar. Então, o Bismarck, vendo isso, ele falou, se eu não colocar essa ideia em prática, uma hora um socialista vai colocar e esse cara vai ficar muito popular. Então ele foi lá e criou a primeira Previdência. E as regras da Previdência lá na Prússia, que depois virou a Alemanha, eram assim, era pro cara se aposentar com 70 anos de idade. Isso em 1888, 89. O cara já tinha morrido, pô. Não, tinha pouquíssima gente, pô. Tudo bem que a expectativa de vida era de uns 40 e poucos anos, e é uma média, né? Que era puxada pra baixo por muita mortalidade infantil. Só que o pessoal que se aposentava, quase sempre... Quem chegava lá ia viver só mais um pouquinho de tempo. E como o Thiago falou, os casais tinham 6 filhos. Hoje em dia, né, quem tem 6 filhos é uma outra pessoa. Né? E você olha para aquilo, vira uma atração turística, né? Nossa, o cara tem 6 filhos. Hoje os casais têm 2, 1. Naquela época eram 6. O pessoal se aposentava mais tarde do que hoje. Então, claramente, esse sistema, ele vai apresentar um problema daqui a pouco. E quem deixar para depender dele pode ter sérios problemas no futuro. Então, esse tem que ser um incômodo inicial para investir. Perfeito.